Nação flamenguista, Flamengo vencendo, né? 5-0, na verdade, não venceu. Tanto venceu como convenceu. Deixou aqueles torcedores preocupados, né? Porque logo mais tem sorteio de Libertadores, Copa do Brasil. E o Flamengo, cada dia que passa, crescendo, evoluindo seu futebol. E hoje todo mundo com medo de pegar o Flamengo, né? Foi uma vitória esmagadora, né? Já dizia Eugênio, né? Nunca duvide do Flamengo. Agora eu quero ver segurar, né? Pois é. Vai ser difícil segurar, porque quando o Flamengo chega, pessoal, quando o Flamengo chega desse jeito que chegou aí, cega o líder, fica difícil, né? Foi uma vitória esmagadora, vários jogadores jogando bem, principalmente Gerson, Everton Araújo, né? Léo Ortiz, né? Então, isso aí deixa o torcedor flamenguista animado, né? Não só para o Mundial de Clubes, mas também para o resto da temporada, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, né? Aí agora eu quero ver segurar e se prepare, Palmeiras, se prepare que o Mengão tá chegando. Quero você aí nas oitavas de final de Copa do Brasil e Libertadores. Quero o Palmeiras. E você, deixa aqui sua opinião. Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá, pessoal. O Cruzeiro, 9. Nossa, menos que a metade. Tá bom pra você? Coisa impressionante. Diga, Mari. Ele emendou, ele fez, né, boas goleadas já na competição. Não, só quero pontuar sobre o Fortaleza. Assim, são 5 derrotas seguidas, marcando um único gol. Dentro dessas derrotas tem eliminação em Copa do Brasil nos pênaltis, um aproveitamento péssimo. E ele tomou 12 gols. Depois de 2 goleadas, jogos. né, Mari? Exatamente. Essas 5 derrotas seguidas vêm depois então são 5 de 2 goleadas. Eu estava pensando são 5 que era. derrotas seguidas. Estava pensando que você estava falando só de brasileiro, não é? Não, juntando brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Libertadores. Sim, ou seja, ele perdeu em todas as competições que ele disputa, né, tirando Copa do Nordeste, num saldo de menos 12, né? Saldo de menos 11 porque ele fez um gol nessa sequência péssima do Fortaleza. Desde fevereiro, ele não conseguiu emendar mais de 2 vitórias na sequência. Ele ganhou 2 e emendou 5, 6 jogos sem vencer. Vinha de 2 goleadas Então a favor, péssimo. Colo-Colo e Juventude. Quanto ao Fortaleza, a grande questão é a falta de atitude da equipe em campo. Não, é um time que... Entregue. É um time entregue. E não foi só no jogo de hoje, não. De ontem, né? Não só no jogo de ontem. Tem sido assim em vários jogos. A gente olha o Fortaleza... Outro dia, perdendo em casa para o Cruzeiro, né? O primeiro tempo que o Fortaleza olhou o Cruzeiro jogar, olhou. Né? Perdeu para o Vasco também, sem esboçar reação. E por aí vai, em outras partidas. O Racing acabou perdendo no finalzinho, tentou se defender e tal, mas levou um gol no final. Mas assim, ontem, mais uma vez, chama a atenção a falta de competitividade. Tá marcando com o olho, né? Tá marcando com o olho. E aí fica difícil, é preciso entender o que está acontecendo. A gente já falou aqui várias vezes sobre o elenco envelhecido que tem o Fortaleza, né? Quase todo mundo acima de 30 anos. Você soma isso a um calendário muito puxado, deslocamentos difíceis. Agora, por exemplo, o Fortaleza foi de Porto Alegre, de Buenos Aires direto para o Rio. Não voltou em casa, né? Saiu de um jogo de Libertadores para jogar com o Flamengo no Maracanã, não voltou em casa. Talvez esteja num clima assim de pré-férias, né? Ele sabe que vai parar o campeonato, aí dá uma relaxada e... Só que não pode, né? O Fortaleza é muito grande para isso e a gente sabe que tem qualidade. É preciso dar um freio de arrumação lá, ver o que está acontecendo. Imagino que vai se mexer muito na janela de transferências, mas tá difícil. É o momento de entender por que um time que sempre foi muito competitivo deixou de ser. Essa é a grande questão. E você falou em pré-férias, já no lado do Flamengo é pré-mundial. Pré-mundial. Sobre o Flamengo, Abel, primeiro eu queria falar o seguinte, sobre o primeiro gol, a Mari agora há pouco ela destacou, né, o passe do Léo Ortiz. Camisa 10 da zaga? Vamos lá. Ontem na transmissão, meu amigo Vilani falou assim, o Zico disse que o Léo Ortiz é o camisa 10 da zaga. Eu não sei quando foi que o Zico falou isso, né, e falou com muito mérito e um lugar de fala maravilhoso, claro. Que é o Zico. O Zico não tem explicação, figura sensacional. Aliás, um abraço pro Júnior, o filho do Zico, foi meu vizinho lá no Rio de Janeiro e está sempre vendo a gente, grande Júnior. O Júnior é o só do sapatinho? Não, esse outro, é o Bruno. Esse é o Bruno. É o Bruno, né? O Júnior é o que torce pro Guarani. Exatamente, torcedor do Guarani. Você falava de Léo Ortiz. Sim, porque você, Abel, já que você lembrou, no dia que Léo Ortiz chegou ao Flamengo, quem foi que falou isso?
O que é? Falou o quê? Que era o camisa 10 da zaga. Você falou? Você não lembra? Não, se você falou... Vou ter que chamar o VAR? Se você está dizendo, eu acredito. Você falou, pronto. Você acabou de falar aí, camisa 10 da zaga. Sim, mas eu não lembrava que você tinha sido pioneiro. Ah, pega lá. Mas eu acredito em você. Eu vou postar no nosso grupo. Acho que eu tenho isso salvo lá em casa em algum lugar. Não precisa, eu acredito em você, No dia que América. ele chegou, eu falei, chega para ser o camisa 10 da zaga. E ele está comprovando isso aí, né? O passe ontem para o primeiro gol é fantástico, né? De trivela, no meio da zaga. Por assim, falar em camisa 10, pro Arrascaeta. da Gávea, agora há pouco eu fiz uma pergunta para o professor Celso Zelt sobre o saldo de gols. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, a respeito do Flamengo também, do camisa 10. Você sabe quantas participações diretas em gol, contando gols e assistências, tem Georgian de Arrascaeta, depois de 11 rodadas, em que ele, se eu não me engano, participou de 10 jogos? Quantas? Ah, deve ter 10 ou 11. 13. 9 gols e 4 assistências em 11 rodadas. Que beleza, hein? Porque, vamos entender, num time que foi montado sem o centroavante, né? Porque o Pedro, ele estava machucado, está voltando agora aos poucos, né? Ontem entrou e tal, aliás, fez uma jogada brilhante, também, brilhante num dos gols do Flamengo, não sei mais se foi o quarto ou o quinto, mas ele trabalha com o Bruno Henrique à frente, só que o Bruno Henrique está ali para marcar, não exatamente para fazer gol. É para ficar no pé do jogador. É. Só? Você Não. lembra outro dia que o Bruno Henrique... Como assim? O Felipe Luiz foi perguntado sobre o Bruno Henrique numa dessas coletivas recentes e, inclusive, ele deu uma resposta atravessada para a Raíza Simplício, nossa colega repórter. Bruno Henrique virou zagueiro? Que é isso, Gênio? Ela cobrou sobre, o Bruno Henrique não está jogando tão bem. Aí perguntou, você acha que o Bruno Henrique jogou mal? Ah, jogou. Aí ele riu, ele foi meio grosseiro até. Jogou muito. E com a bola no pé ele não está jogando muito. Aliás, ontem, parênteses, Isabel, ontem o Bruno Henrique sofre 2 pênaltis que o árbitro ignora, mas de uma forma assim absurda, do Gustavo Mancha, zagueiro do Fortaleza. O cara vai com o braço claramente, empurra dentro da área. O árbitro manda seguir. Tem uma outra que ele vai com o ombro, mas não é ombro com ombro, é ombro nas costas. Dá um chega pra lá, um empurrão no Bruno Henrique, e o árbitro segue. Aí tem uma jogada no ataque que o Tinga, a mesma coisa, ele vai atropelar o jogador do Flamengo e ele dá falta. Quer dizer, por que é a falta do Tinga e não é falta dentro da área? Pênalti tem que ser mais falta do que o outro? Bem, voltando aqui para o assunto. Você está embaralhando minha cabeça. O Bruno Henrique... Você estava na Arrascaeta, foi pro Bruno Henrique... Onde é que ele estava? O 13 é o 10, o 10 é o 9 e o Bruno Henrique é o 8. Você estava falando que o Bruno Henrique só marca. Como só marca? São assuntos estanques. São 16 jogos sem gols ou assistências, né, do Bruno Henrique. O Bruno Henrique está ali para marcar a saída de bola do time adversário, para pressionar. Que o Felipe Luiz moldou o Flamengo de forma ao Arrascaeta ser o cara que recebe essa bola em condições de finalizar. E tem sido assim ao longo do campeonato. Toda hora. Às vezes ele vem tabelando, tabela com 1, 2, entra na área e finaliza. Às vezes ele recebe o passe, como recebeu ontem do Léo Ortiz direto. Porque é isso. O trabalho do Bruno Henrique tem sido mais um trabalho de marcar a saída de bola e na frente ali se deslocar para atrair marcação e favorecer com que a bola chegue para o Arrascaeta ser decisivo. E ele tem sido decisivo. Ontem fez o primeiro gol, embora não tenha sido ontem o craque do jogo. O craque ontem foi o Luiz Araújo, um jogador que tem crescido muito, que tem mostrado muita efetividade, corre o tempo todo, com e sem a bola, ele está participando do jogo. E o Gerson jogou vôlei? O Gerson jogou muito, mais uma vez, o Gerson joga muita bola. É o Adílio dos tempos modernos, joga muito. Mas ontem o melhor em campo, eu não gosto muito de ficar estabelecendo isso, mas o jogador que mais se destacou, para mim, foi o Luiz Araújo. Que inclusive o Davidson gosta de brincar, de finge que vai chutar e pega no pé aqui. Luiz Araújo devolveu. Fez o Saci. Agora, Bel, eu queria falar o seguinte. Quinta-feira, foi quinta, o Flamengo jogou na quarta. O mundo estava caindo na cabeça do Flamengo. Eu fui o único a ficar defender o Flamengo aqui. Calma. Me chamaram até de ode ao resultadismo. Rafael Marques falou que você está fazendo a ode ao resultadismo. Num jogo que o Flamengo dominou amplamente. Cada jogo é uma história, gente. Contra o Tátira, teve dificuldade de converter as situações em gol e venceu.
por 1-0 só, mas venceu com uma defesa do goleiro no final. Mas eu estava do seu lado. Fizeram uma tempestade no copo d'água porque o Rossi fez uma defesa. Ora, o goleiro tá lá para defender. Você lembra que eu estava do seu lado? Eu ainda falei. Sim. O Flamengo atacou o jogo inteiro, passou sufoco nos últimos 3 minutos, que o Tátira resolveu passar do meio de campo. E aí ontem o Flamengo vence e todo mundo esquece as críticas que foram feitas no meio de semana. E aí vamos estabelecer o que eu falei aqui na quinta-feira, porque as pessoas esquecem e só querem criticar na hora que acham que não foi no mesmo nível e depois, ganhou, tá tudo uma maravilha. O Flamengo ontem conseguiu essa goleada sobre o Fortaleza, primeiro, em função do próprio Fortaleza, sem desmerecer as qualidades do Flamengo que colocou em prática isso ontem. Mas porque foi tão diferente o domingo da quarta-feira? Primeiro, porque o adversário teve uma postura defensiva diferente. O Tátira fez linha de 5 com 4 na frente, bloqueou a entrada da área, jogou só para se defender o tempo inteiro. O Fortaleza foi um time ontem mais aberto, menos intenso na marcação. O Tátira colocou um busão na frente da área. Pode falar. 2, o principal para mim, a pressão. A tensão era outra, né? O Flamengo estava claramente ansioso contra o Tátira, pelo que representava o jogo. Óbvio, ele poderia ser eliminado. Ninguém olhou no relógio, nem... Ele poderia ser eliminado. Ontem a coisa fluiu, porque o Flamengo, ok, se ganhar, maravilha, vai ser líder. Se não ganhar, tem todo um campeonato pela frente. Vamos jogar mais leve. O Flamengo entrou em campo mais leve, até porque também tinha vencido o Tátira. E ele descansou mais. Contra o Tátira, ele tinha vindo de um jogo muito pegado contra o Palmeiras. Contra o Tátira, para finalizar, já que estamos daqui a pouco, vai chegar a hora do almoço. Era aquele chefe no restaurante com pressão. O restaurante está lotado, tem que entregar os pratos, o cliente está reclamando. Então o cara está cozinhando ou está jogando bola, pressionado. O prato então, chega mais, chamou. Contra o Fortaleza, era você cozinhando domingo, ouvindo um samba na sua casa, tomando uma cervejinha, sem pressão de horário. Era isso, né? Isso. Então, só para pontuar, Abel. Você cozinha? Cozinho, claro. Sem fazer tempestade em copo d'água, quando o time vence, mas sem o resultado que se imaginava, e sem exaltar excessivamente quando o time goleia contra um adversário que não opôs grandes dificuldades a ele. Eu acho que esse Flamengo do Felipe Luiz pode... Não, só para concluir. Eu acho que esse Flamengo do Felipe Luiz pode exaltar. Bem, eu gosto muito desse primeiro semestre. E para completar, qual é o prato que você faz melhor? O cozinheiro, chefe... Não sou exatamente um chefe, né? Eu faço o basicão. Pipoca? Não, pipoca, pelo amor de Deus, né? Ovo. Hambúrguer? Basicão. Ovo mexido? Não, que hambúrguer, não. Fala aí um prato, então. Eu faço o basicão. Arroz, feijão, bife ou frango ou peixe, uma saladinha e uma batata, tá bom? Coisa linda, coisa linda. Um estrogonofe, tá bom pra fazer um estrogonofe? Opa, tá sofisticando. Um macarrão com carne moída, aí vai. Opa, é chefe Eugênio, pô. Como técnico, você seria quem, assim? Eu seria... Professor Eugênio. O Mano Menezes. Tá. Boa. Vamos lá com a participação da galera. Ela é sempre bem-vinda. O rubro-negro Tadeu. Bom dia, Tadeu. Quarteto fantástico do F360. Porque o Flamengo do Brasileirão é o malvadão. E o Flamengo da Libertadores é o bobão? Não, exato. Que bobão. Tá classificado? Não. A pergunta dele é em tom crítico e tem a ver com o que eu disse. Por que o Flamengo do Brasileirão é o malvadão e o da Libertadores é o bobão? Ah, entendi. Interrogação, então responda, como fazia o Avalone, né? Interrogação. É isso, porque as pessoas às vezes jogam uma pressão muito grande, tem uma exigência muito alta e gostam de tripudiar quando o resultado não é o esperado. Porque o Flamengo é isso, o Flamengo dá o que falar e tal. Mas botar as coisas, sabe, no lugar certinho. É um primeiro semestre excelente. O Flamengo, como já foi dito várias vezes aí, ganhou tudo o que disputou. Os títulos que ele tinha para levantar, ele levantou. Verdade, atingiu. Está classificado, não em primeiro, mas está classificado para as oitavas da Libertadores e vai para o Mundial de Clubes como líder do Brasileiro. Isso significa que está tudo uma maravilha? Não. Tem que melhorar em vários aspectos. Mas, até aqui, o trabalho está entregue. Atenção. Preparem a bola de cristal. Porque já vem o palpite artilheiro especial. Estou vendo. Nação flamenguista, Eugênio representou aí, né? Parabéns a Eugênio, sempre os comentários aí muito bom mesmo sobre o Flamengo, né? Não tem muito o que falar não, né? O Flamengo, esse primeiro semestre, claro, pessoal, a gente sempre, quem é flamenguista, só quem é flamenguista entende, né? O torcedor flamenguista é muito exigente,
É muito exigente. Diferente de qualquer outro torcedor na face dessa terra. Pra você ter noção, o Flamengo se classificou na Libertadores, é candidato ao título, se classificou na Copa do Brasil, é candidato ao título, é líder do Campeonato Brasileiro, mas sempre vai aparecer, quando o time não joga aquele futebol, as críticas. Faz parte da torcida do Flamengo. Isso aí é cultura flamenguista, podemos dizer, né? Por quê? Porque o torcedor flamenguista tá com aquilo na cabeça. Os times do Flamengo sempre vence e convence. Sempre joga e joga bem. E esse time de Felipe Luiz, a gente sabe, pessoal. Se você for analisar futebol a fundo, você sabe que esse time aí... Um exemplo. Tá jogando os jogadores individualmente. Tá jogando o que eles sabem? Não. Um ou outro que tá jogando, né? Eu posso dizer o quê? Rossi tá na sua melhor fase. Varela tá na sua melhor fase. Léo Ortiz tá na sua melhor fase. Léo Pereira tá numa boa fase. Alexandro é sempre jogador constante. Mas Bruno Henrique, muito abaixo. Calma que vocês vão entender. Bruno Henrique abaixo. Michael abaixo. Pedro bem abaixo. Quem mais? Everton Cebolinha bem abaixo. Arrascaeta, ok, essa temporada ele tá, podemos dizer, talvez não tanto participativo em assistências, mas como ele tá mais próximo da área, ele tá decidindo, tá fazendo gol, ok. Mas você entendeu que o Flamengo, individualmente, os jogadores ainda precisa melhorar. E se acontecer o que a gente tanto quer, vai ser difícil bater o Flamengo. Vai ser difícil bater o Flamengo, porque o Flamengo está vencendo, a parte coletiva sempre sobressaindo, como a gente sempre está vendo aí. E se jogar o que a gente quer, aí fica difícil bater o Flamengo. É como Eugênio disse, né? Como Eugênio, como Pascoal sempre também diz, deixou chegar, agora eu quero ver segurar. Isso aí é um fato, né? Por isso que o torcedor flamenguista sabe, mesmo jogando esse futebol que a gente está jogando, é candidato. Mesmo se Bruno Henrique não fizer gol, mesmo se Everton Cebolinha não voltar a jogar bem, mesmo se Pedro não voltar a jogar bem, o Flamengo ainda é candidato a ganhar o título. E se esses caras deslanchar, aí pode entregar a taça, pessoal. Pode entregar a taça porque a parte coletiva do Flamengo sempre vai ter jogadas trabalhadas. Você viu o gol que a Arrascaeta fez, a enfiada de Léo Ortiz. Ali é, sabe o quê? Treinamento, pessoal. Ali não é por acaso. O Flamengo teve dificuldade no jogo do Deportivo Tátira. Qual foi? Infiltrações. Muito fechado o time. Então, Felipe Luiz percebeu, já trabalhou aquilo. Ele sabia, né? Não, aqui os times agora vão vir todo desse jeito porque o Flamengo vai ter dificuldade. Então, a gente vai ter que trabalhar aqui, quebrar essas barreiras. Foi o que aconteceu. O Flamengo, linda jogada de Léo Ortiz. Léo Ortiz é um cara ali que, como já dizia Zico, né? É o zagueiro que veste 10, né? Muito bom zagueiro, né? Inclusive, eu acho que ele vai ser titular absoluto na seleção brasileira. Mas o torcedor flamenguista pode bater no peito, tá orgulhoso. Vai para o Mundial de Clubes. A gente sabe que não vai para ser campeão, né, pessoal? Vamos mandar a real aqui. Eu acho que o torcedor do Flamengo sabe disso, né? Graças a Deus ele sabe disso. Mas vamos voltar do Mundial de Clube com orgulho. Vamos fazer uma primeira fase boa. Quem sabe para umas oitavas. Quem sabe passar. Isso aí já deixa o torcedor do Flamengo orgulhoso, né? E vocês se preparem que aqui a pouco já vai ter o sorteio, né? Libertadores e Copa do Brasil. Aí eu quero ver o Palmeiras. Eu tô torcendo para pegar o Palmeiras, né? Vamos aguardar. Mas o Flamengo é isso. Tá no caminho certo. Alguns jogadores individualmente não tá bem, mas mesmo assim é candidato a ganhar tudo. E se esses caras voltar a jogar bola, é como eu disse aqui, eu quero ver segurar. Deixou chegar, pessoal, já era, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião. Deixa aqui nos comentários qual é o time que você quer pegar na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas antes, se inscreva aí no canal Mengão Mavadão e até a próxima, pessoal.